Outra parte interessante encontra-se no versículo 3. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, o Senhor nos declara que vós já estáis limpos e nos dá o motivo da limpeza, a palavra que o Senhor tem falado. Jesus ele não dá nenhuma outra forma de limpeza, de purificação ao ser humano, a não ser através da palavra dele. Somente através da palavra de Jesus é possível haver transformação. Somente quando a palavra de Jesus entra num coração em que ela encontra uma terra fértil, um terreno fértil, em que ela possa produzir, somente através deste momento é capaz que haja transformação na vida do ser humano. É interessante dizer que na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus traz alguns instrumentos, como o escudo, o capacete, a couraça, o cinto, os calçados para a preparação do evangelho, mas também traz uma arma de ataque. Uma única arma de ataque, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito, e esta passagem nos diz que a espada do Espírito é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito de Jesus Cristo vai utilizar para me convencer, para te convencer, para transformar a minha e a sua vida. Portanto, somente através da palavra de Deus nós poderemos ser limpos. O Espírito de Deus não utilizará nada que vá contra a palavra que Ele mesmo inspirou. Ele não utilizará nenhum artifício que vá contrariar aquilo que Ele mesmo disse aqui nas Sagradas Escrituras. Ele não utilizará nenhum outro meio que contradiz a Ele mesmo. Portanto, todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que são remidos através do sangue de Jesus Cristo, amam e respeitam a palavra de Deus. Certa vez, Jesus disse, porque os que me amam ouvem as minhas palavras. Ou seja, se você ama Cristo, você ama a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo vai trazer mudança na sua vida, porque o Espírito de Jesus vai se utilizar da palavra de Deus. Portanto, é de suma importância que nós busquemos a palavra de Deus, nós fiquemos apaixonados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não é algo que venha falar aquilo que eu quero ouvir, ou que venha criticar o meu próximo, que venha fazer o bem a mim e o mal ao meu próximo. Não, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes, ela não corta de um lado e deixa o outro lado sem cortar. A espada, a palavra de Deus, corta dos dois lados, porque ela não vem para favorecer a lado A nem a lado B. A palavra de Deus diz a vontade de Deus. Doa a quem doer, mas traz a real palavra de Deus. Portanto, devemos voltar as nossas atenções à palavra de Deus. Devemos meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que anda segundo a palavra de Deus. No versículo 6 diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Ou seja, Jesus está mostrando mais uma vez a autoridade dele. Jesus não depende de mim e nem de você.
Jesus não depende de ninguém. Jesus, sem o ser humano, é Deus da mesma forma. O ser humano sem Jesus não é nada. O ser humano sem Jesus só tem uma única direção: a perdição eterna. O ser humano sem Cristo não tem nenhuma razão de existência. O ser humano sem Cristo está fadado, destinado ao mais profundo isolamento no inferno. O ser humano sem Jesus Cristo não tem chance alguma. Portanto, nós temos a necessidade de Cristo. Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça das nossas vidas. No capítulo anterior a este capítulo, ele diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Ou seja, nós só estamos vivos porque Jesus vive. Nós não estamos vivos simplesmente porque nós respiramos, porque o nosso coração está bombeando o sangue, porque o nosso cérebro mantém atividade cerebral. Não é simplesmente por causa disso. Nós estamos vivos porque Jesus vive e Jesus permite que nós estejamos vivos. No capítulo 1 do livro de Hebreus, diz que Deus constituiu o Filho, ou seja, Deus constituiu Jesus Cristo como herdeiro de tudo, e por causa dele, por causa de Jesus Cristo, Deus fez o universo. Deus fez todas as coisas por causa do Filho. E no livro de Colossenses, Deus diz que foi do agrado do Pai que em Cristo residisse toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos para chegarmos a Deus, nós só vamos encontrar em Cristo. Portanto, busque a Cristo, ame a Jesus com toda a intensidade, ame a palavra de Jesus Cristo com toda a intensidade, busque a Deus, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, então Ele estará com você, segundo a vontade dEle, para a glória de Deus. Amém.